você tenta suavizar o pastel seco. E quanto mais esfuma, mais a cor suja? Isso acontece porque suavidade não significa esfumar tudo. Uma transição pode ser suave sem ser lisa. E hoje eu vou te mostrar o porquê disso nessa nuvem. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz de verdade no pastel seco. Quanto mais eu tento suavizar essa nuvem, mais sem vida fica, mais sem luz ela fica. Suavizar não significa misturar tudo. Eu não quero apenas misturar cores, eu quero construir a passagem da luz. Eu trabalho com camadas leves e deixo as cores encontrar uma com a outra aos poucos. Em alguns pontos eu suavizo, em outras eu preservo a marca do pastel. E veja que no pastel seco eu não misturo a cor em uma paleta. Eu vou acrescentando as camadas, umas sobre as outras, e formando uma mistura óptica. E aqui eu esfumo com leveza. Eu não tiro o azul de baixo, eu suavizo a passagem entre eles. Suavizar não é esfumar tudo, não é apagar tudo, não é sujar a cor. Veja que eu não preciso eliminar a presença do verde, do azul, do rosa ou do laranja para que a transição aconteça. E pode ser justamente aí que você está errando. Esfumando tudo e apagando todas as cores, você acaba sujando todas elas, misturando demais. Se eu misturo tudo até não saber mais onde uma cor encontra a outra, eu perco justamente aquilo que faz a luz vibrar. Agora começa uma parte importante desse estudo. Eu não estou pensando no laranja, no amarelo como cores separadas. Aqui eu estou observando como que uma cor integra a outra sem que eu precise suavizar tudo e apagar as camadas entre um e outro. O laranja encontra o amarelo começa a receber o rosa. É aqui que mora o segredo. Cada passagem vai modificando a temperatura da luz. Aqui eu não tento esconder a camada anterior. Eu quero que um pouco dessa camada continue participando da próxima. E é justamente essa convivência entre as cores que mantém as passagens de tons vivas. Talvez você olhe para uma nuvem e pense: cinza, branco, azul. Mas quando eu paro de pensar no nome do objeto, a luz começa a nascer. Começo a enxergar outras possibilidades. Começo a enxergar a luz sobre o objeto. Aqui entram amarelos, azuis, cremes, laranjas, violetas, verdes. Não porque uma nuvem tenha necessariamente essas cores. Não é uma característica física. É que eu estou procurando a temperatura da cor. O meu objetivo é criar a sensação da luz. Se essa maneira de enxergar a cor está fazendo você entender o pastel seco de outra maneira, já deixa o seu like. Assim eu sei que vale a pena aprofundar nesses estudos de luz no pastel seco com você. A cor aqui não está descrevendo apenas a nuvem, ela está mostrando a luz que atravessa essa cena. E é por isso que eu preciso construir a temperatura. Se a nuvem fosse construída apenas com tons quentes, eu perderia parte da sensação de luminosidade. Os tons frios começam a criar contrastes com os amarelos, laranjas. Então eu não penso, eu vou colocar azul porque eu preciso de azul, porque eu gosto do azul, porque o azul é bonito. Eu penso onde eu preciso esfriar para que outra área pareça quente. Uma temperatura ajuda a outra a aparecer. É por isso que eu gosto tanto de usar o círculo das cores, cores complementares. E análogas também, por que não? Ao contrário do que muita gente pensa, eu não preciso clarear tudo para dar a sensação da luz. Às vezes eu preciso esfriar uma área para que a outra pareça mais iluminada. E observe que eu não tento chegar na cor final de uma vez. Vou construindo aos poucos as camadas, como eu estou fazendo aqui agora.
Algumas ficam aparentes, outra recebe outras cores por cima. E isso é importante no pastel seco, porque cada vez que eu deposito uma nova camada, eu posso preservar um pouco a vibração da cor anterior. Agora, se eu esfumar tudo imediatamente, essas diferenças vão desaparecer. E a luz também. Suavizar não é apagar. Outra coisa que eu observo são as bordas. Uma nuvem não precisa ter contornos em volta dela toda. Em alguns lugares, eu deixo a forma aparecer. Em outras, faço essa borda praticamente se perder no ambiente. Essa alternância ajuda a criar suavidade, sem transformar tudo em uma grande massa esfumada. Olha o que acontece quando eu começo a passar o dedo sobre essas cores excessivamente tentando suavizar. No começo parece que eu estou deixando a transição mais suave, mas à medida que eu misturo tudo, começo a perder as pequenas diferenças e as camadas entre as cores se perderam. As temperaturas se juntaram, as texturas desapareceram e tudo ficou sem direção. Aqui eu consegui uma superfície mais lisa, mas não necessariamente uma luz mais bonita. Na verdade, o pastel se sujou. Misturou tudo demais. As cores não vibram mais. E não resolve eu tentar corrigir, tentar começar tudo novamente, pois as camadas de baixo já estão sujas. As cores não vão ter a mesma intensidade, não vão ter a mesma vibração. Eu saturei o papel. E não resolve colocar uma cor mais clara para tentar recuperar a luz que foi apagada. Agora, quando eu olho para todas essas cores juntas, eu não quero enxergar isolado azul, amarelo, verde, azul, violeta. Eu quero enxergar uma passagem. Algumas cores permanecem mais evidentes e outras desaparecem. Algumas áreas são quentes, outras são frias. E é essa variedade que evita com que tudo se torne uma superfície sem vida. Eu não precisei misturar tudo para que essas cores pertencessem uma às outras. O que você precisa entender é que uma transição não precisa ser suave para ser lisa. Aqui eu estou aumentando aos poucos a intensidade de algumas cores. Eu coloco amarelos mais vibrantes, eu coloco lilás, laranjas. O objetivo é fazer com que a temperatura fique mais evidente. Mas repare que eu não aumento a intensidade em toda a nuvem. Se tudo vibra na mesma intensidade, nada se destaca. Essas cores mais intensas também me ajudam a direcionar o olhar. Eu escolho onde eu quero passagens com mais vibração e onde eu quero deixar mais silencioso. E veja que continuo as camadas sem misturar tudo. Algumas cores se encontram, outras sobrepõem. Eu não estou tentando fazer as cores desaparecerem. Estou tentando fazer com que elas convivam. E agora dá para perceber a diferença. Para conseguir uma nuvem suave, eu não precisei misturar todas essas cores e transformar numa grande massa uniforme. Eu preservei diferenças de temperatura, intensidade, texturas e bordas, porque suavizar não é apagar. Uma transição pode ser suave sem ser lisa. Comenta aqui, quando você trabalha com pastel seco, você costuma esfumar muito? Ou tem dificuldade na hora de parar? Quando eu olho para essa nuvem pronta, eu ainda consigo encontrar as cores, mas nenhuma delas existem sozinhas. Juntas, elas contam a história dessa luz. É isso que eu procuro quando trabalho com o pastel seco. Não uma superfície completamente lisa, mas uma superfície viva. Se você também quer estudar a pintura através da luz, se inscreva no canal e me acompanhe para os próximos estudos.